Fala galera, beleza? Bom, na aula passada a gente instalou o Docker, aí eu peguei uma máquina que eu criei na AWS para a gente só ver como instalar o Docker, utilizando os passo a passo da própria documentação. E agora eu voltei aqui para o nosso projeto e já deixei pronto um arquivo aqui criado para a gente começar o processo de inicialização do nosso banco de dados, beleza? Para ganhar tempo, e até porque esses o comandinho aqui a gente não precisa decorar, sempre que a gente precisar a gente pode olhar na documentação. Eu já deixei aqui no esquema o que a gente vai precisar. A gente vai precisar, após o Docker instalado, né, e o Docker Compose, claro, a gente precisa ter um arquivo desse aqui no nosso projeto. Eu coloquei na raiz do projeto aqui, né, dentro de... Aqui na raiz do projeto, eu chamei ele de docker-compose.yaml. Esse arquivo ele tem que ter esse nome e essa extensão. A extensão é para que ele reconheça essa sintaxe aqui de comando aqui, beleza? E o nome é para que o Docker, quando a gente executar o comando do Docker Composer, ele já reconhece, consegue localizar o arquivo aqui de forma automática. Show de bola? Tá, o que a gente vai fazer aqui? Eu vou subir um PostgreSQL, né, mas depois qualquer coisa vocês podem subir outro banco de exemplo. É só ir lá na documentação do Docker e procurar pela imagem de um MySQL, né, por exemplo. E também isso não vai influenciar muito aí no nosso desenvolvimento, porque a gente vai utilizar o Next e ele é independente de banco de dados, né, claro, dentro daqueles que ele consegue trabalhar. Show de bola? Então aqui é uma imagem aqui, é um arquivo do Docker Compose, onde eu vou criar um banco de dados e já vou instanciar ele, beleza? PostgreSQL. Eu estou passando algumas informações aqui de variável de ambiente para que quando subir essa imagem aqui, ele sete essas configurações para o meu banco, que é o nome do banco, que eu vou chamar ele de estoque. O usuário, vou chamar ele de ADM, e eu estou passando uma senha aqui 123 para facilitar, certo? Essa outra configuração aqui é a porta. A porta é importante porque para que quando a gente vai acessar, através da nossa aplicação, a gente vai acessar o banco de dados, a gente precisa informar a porta, né? Essa imagem aqui do PostgreSQL, por padrão, PostgreSQL ele disponibiliza a porta 5432, beleza? Então desse lado é a porta que eu vou acessar aqui no meu container que ele vai criar. E essa porta aqui é a porta que vai estar na minha máquina. Então eu vou fazer um depada. Quando eu acessar essa porta 5434 na minha máquina, ele vai direcionar para essa porta 5432 do meu container, beleza? Mas por que você não manteve a mesma porta? Eu estou fazendo isso daqui porque para evitar de ter conflitos de porta, porque se por um acaso você já tiver o PostgreSQL instalado na sua máquina, né, e mais para meio de estudo, você não precisa desinstalar para poder começar a usar o Docker. Mas se você quiser, é legal. Mas aí evita dor de cabeça, porque o que acontece? Se você executar e você já tiver o PostgreSQL instalado, ele não vai conseguir subir o nosso container. Aí você vai ter que rodar uns comandinhos do Linux, se for o sistema operacional que você estiver utilizando, para poder matar a execução do seu PostgreSQL, né? E depois sim conseguir executar. Show de bola? Outro parâmetro importante aqui, ó, volumes. O volumes é o seguinte: quando a gente trabalha com um container, ele executa é como se ele executasse uma máquina aqui virtual na nossa máquina, certo? Mas quando esse container ele é desligado, né, derrubado, estupado, né, ele é volátil, as informações dele são perdidas. Então, se a gente não quer que as informações dele sejam perdidas, né, que é o nosso caso, que se a gente for começar a usar a aplicação hoje, amanhã eu quero testar e eu quero que meus dados continuem lá. Então a gente trabalha com volumes. Então eu estou mapeando um volume aqui, eu estou falando assim para o meu container, ó, quando você criar meu container, cria uma pasta chamada DB Databaser lá no meu container e referencie na minha máquina essa pasta aqui, ó, Databaser Stock, que aí ele vai criar uma pastinha aqui pra gente que Database Stock, beleza? Aqui como eu coloquei o ponto aqui na raiz.
Assim, as informações que eu fizer lá no meu container, ele vai salvar aqui nessa pasta aqui pra gente. Show de bola? Então, essa etapa aqui, o que eu estou fazendo? Eu estou subindo uma imagem. Que é um serviço. Um serviço, eu dei o nome dele de DB e nele ele vai executar a minha imagem PostgreSQL. Na verdade, o serviço no nosso caso vai ser o container. Então, ele vai criar um container DB, né, que pode ser um serviço também, a gente pode chamar de serviço. E dentro dele vai instanciar a nossa imagem aqui Postgres. Aí aqui eu tenho um outro serviço que eu chamei de adminer e eu vou executar uma imagem do adminer. O que é esse carinha aqui? É um outro carinha para que a gente também não precise instalar nada na nossa máquina. É um sistema aí com a interface web para que a gente consiga gerenciar nosso banco de dados. Então, através dele, a gente vai conseguir fazer consulta. Se a gente não tivesse esse carinha aqui, o que a gente ia precisar fazer é instalar tipo um PG admin na nossa máquina, né? Para que a gente conseguisse fazer consultas diretas no banco de dados. Beleza? Então, basicamente é isso aqui que a gente vai fazer. A gente vai subir um PostgreSQL e um gerenciador aí de banco de dados. Show de bola? Tá, aqui eu estou trabalhando especificamente com o Docker Compose, tá? Eu poderia trabalhar com o Docker somente, mas só para vocês entenderem a diferença, o Docker, a gente ia ter que fazer uns passos a mais aí para subir um container. Então a gente ia ter que buildar a nossa imagem, depois executar e fazer outras configurações. Quando a gente quer trabalhar com mais de um container, é muito comum a gente utilizar o Docker Composer, porque ele nos auxilia a subir vários containers de uma vez. Show de bola? Bom, foi só um overview do que é aqui o Docker em si, do que a gente vai utilizar, né? Que nem eu falei, não vou entrar muito em detalhe como funciona o Docker Composer, mas foi necessário esse overview para que pelo menos a gente saiba o que estamos fazendo, né? Mas aí depois vocês podem dar uma pesquisadinha e eu também pretendo fazer umas outras aulas específicas para Docker. Show? Então beleza. Já está aqui então esse arquivo. O que a gente precisa fazer? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou executar Docker Composer up. Esse comando aqui, como eu estou na minha pasta, né? No curso Node-JS, ele já identifica o nosso arquivo Docker Composer, certo? E ele vai rodar essas imagens aqui, vai criar dois containers pra gente, beleza? Vamos ver se vai funcionar. Eu vou rodar um "-d" aqui, porque se a gente não colocar o "-d", que é o de detach, o que vai acontecer? Ele vai ficar bloqueado o nosso terminal aqui. E eu não quero isso, eu quero continuar usando esse terminal aqui. Então vou dar um "-d" aqui, vamos rodar aqui. Beleza, já finalizou a execução aqui, ó. Ele baixou as imagens tanto do PostgreSQL quanto do adminer e subiu aqui os nossos containers aqui. Show? Para a gente ver se o nosso container está de pé, vamos executar mais o comandinho básico aqui do Docker, tá? Vou limpar aqui a tela. Vou dar um Docker PS. Docker PS lista todos os containers que estão em execução. Então a gente tem dois containers aqui, ó. Um baseado na imagem Postgre e outro na imagem adminer, tá? Aqui eu tenho o nome do container, tá vendo? DB e adminer. E para a gente ter certeza que nosso banco de dados foi criado e tá tudo certinho, o que a gente pode fazer? Já que eu tô utilizando aqui, ó, o adminer para gerenciar meu banco de dados, vamos tentar primeiro conectar no nosso banco de dados com o adminer, beleza? Então vou abrir o browser aqui, com o browser aberto aqui já na porta 8080 localhost, a gente já tem o adminer aqui carregado, então funcionou a imagem do adminer, né? Vamos conectar no nosso banco, né? A gente configura lá que é um PostgreSQL, o servidor ao DB, né, que é o nome do serviço, do container, o usuário ADM e a senha 123 e o nome do banco de dados estoque. Vamos ver se vai conectar.
Opa, ó, deu certinho. Conectou no nosso banco de dados. Não tem nenhuma tabela, mas a gente pode criar tabelas aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Criar tabela. Vou digitar aqui o nome da nossa tabela, vou chamar de teste. Vou colocar só um campo aqui só para a gente testar mesmo. Vou colocar um campo de string. Vamos colocar aqui, vamos dar o de teste e vamos salvar aqui para ver o que acontece. Que a gente já inseriu um registro. A gente pode selecionar aqui, ó. Nossa tabela tem um teste. Podemos fazer o seguinte: podemos fazer alguns comandinhos aqui só para brincar. Vamos ver onde que eu posso fazer isso. Comandos SQL. Podemos fazer select asterisco from test. Ó, nenhum registro, beleza? Porque a gente não inseriu nenhum registro aqui. Mas a gente não vai utilizar isso muito na nossa aplicação. É mais só para vocês saberem que dá para fazer algumas consultas básicas por aqui. A nossa aplicação vai usar o Next, então a gente não vai, talvez nem precise ficar acessando um banco de dados, a não ser que aconteça algum problema e a gente quer vir aqui tentar ver o que aconteceu direto na base, beleza, galera? Mas então fechou. Nessa aula acho que fica só isso mesmo. A gente já configurou nosso banco de dados, tem uma ferramenta que a gente pode fazer consulta, e agora a gente vai de fato começar a usar o Next e fazer com que o nossa aplicação Node conecte no banco de dados. Show de bola? Então, nessa aula é isso e até a próxima. Valeu!